Você sabia que você está sendo atacado e nem sabe disso? Para falar sobre esse tema, eu trouxe o pastor Jailson. Ele que é especialista na área. Ele tem um livro publicado. Ele vai falar sobre o livro. Ele tem mais de 600 livros de libertação. Isso das pessoas que autorizaram ele a colocar os vídeos lá. Porque nesses 30 anos, são incontáveis pessoas que ele já ajudou. Então, se você quer saber como vencer a luta espiritual com autoridade, é hoje que você tem que ficar aqui até o final. E eu já vou chamar aqui o pastor para estar conosco. Pastor Jailson, excelente dia, tudo bem? Glória a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer ao Espírito Santo por nos proporcionar esse momento tão importante. Nós estamos aqui compartilhando as experiências nesta área de libertação. Eu agradeço a Deus, agradeço a você também, Natan, e a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, sabe? Aqueles que tiraram um tempinho para que esteja aqui nos ouvindo, né? E compartilhando conosco esses momentos tão maravilhosos. Em nome de Jesus. Estou aqui à disposição, tá? E creio que o Espírito Santo está na direção. E vamos estar aqui falando da palavra do Senhor. Pastor, fale um pouco sobre o seu livro, porque na hora da sua apresentação, eu não soube falar o nome. Aí fale o nome e onde que a pessoa pode encontrar esse livro, o que tem um pouquinho dentro do conteúdo. Ok. Aqui está a história. Minha história aqui, eu tentei resumir em quase 30 anos na área de libertação. Eu tentei aqui resumir em 163 páginas desse livro a minha história, né? Que, na verdade, é a minha história das experiências com Deus. Aqui eu não estou contando a história de outras pessoas, o que eu estudei em livros, do que eu aprendi em seminário, que está a história que o Espírito Santo, a partir de mim, como instrumento do Senhor, esses 30 anos, exatamente em torno de 30 anos nessa área de libertação. E aqui está relatos, né, impressionantes e muitas revelações, porque a maior dificuldade hoje nós temos é de entender como é que funciona as engrenagens do mundo espiritual. E aqui este livro, ele vai te ajudar a você entender essas engrenagens do mundo espiritual. Então, Natan, esse livro aqui é uma bênção de Deus, tá aqui, o livro está disponível hoje na plataforma Amazon, né? Esse livro ele é impresso nos Estados Unidos, tá? Dependendo da região de onde você Mas chega no correio, na casa da pessoa, tranquilamente, né? Por exemplo, tem pessoas que estavam na Alemanha e a impressão foi Estados Unidos. Tem outras pessoas que estão na França, a impressão foi na Polônia, tá? Acho que a Amazon ele concentra na gráfica mais próxima daquele país mas como a Amazon não está mais imprimindo aqui no Brasil, né, esses livros são impressos lá nos Estados Unidos. E deve levar aí aqui no Brasil, né, no máximo em 20 dias para que ele chegue na sua residência. Então você tem ele ele físico, né, e tem ele digital. Tem duas opções. Mas eu aconselho que vocês adquiram ele, o livro físico, que vai chegar 20 dias no seu endereço. Pastor, agora eu apresentei o senhor, mas eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre os trabalhos que você está à frente. Hoje você está à frente de um seminário de libertação, você faz cultos de libertação. Fale um pouco sobre o pastor Jailson para que as pessoas possam te conhecer. Então, irmão Natan, eu sou um pastor não itinerante, eu tenho uma igreja, eu tenho um endereço fixo, né? Eu, há mais de 20 anos, que hoje, para você ter uma ideia, eu moro em igreja há mais de 20 anos, dentro do ministério,
Eu já passei pela cidade de Lagarto, passei aqui em Sergipe, né? Passei pela cidade de Salgado, fiquei quase 3 anos ali. Tive a felicidade também de pastorear ali mais de 10, quase 10 anos ali em Itapuranga. E aqui na nossa sede, né? Igreja Batista Betel Sede, Aracaju, pude estar ali 4 anos. E hoje eu me encontro aqui, agora em julho, nós iremos fazer mais 7 anos, né? Que eu estou aqui no Paraíso do Sul, Aracaju. Aqui é uns 600 metros de presídio, e é onde eu estou aqui fazendo esta obra já há quase 7 anos, aqui na Igreja Batista Betel, de Aracaju, Paraíso do Sul, Aracaju. Então, eu também passei por Salvador, né? Eu quero dizer para você que eu também morei 20 anos em Salvador, e toda a minha vida, né? Foi uma vida assim voltada assim nessa área de libertação, com muita fome pelas almas, com muito desejo pelas almas, e cuidando exatamente de pessoas afetadas espiritualmente. Então, irmão Natan, já morei quase 30 anos, tá? Quase 30 anos nessa área de libertação. Isso, eu tenho uma vida diária, né? Uma vida diária na libertação. Quando eu não consigo ir pessoalmente, eu estou sempre usando o celular. E a prova é no meu canal de libertação lá no YouTube, né? Eu tenho uma plataforma lá no YouTube chamada Libertação Pastor Jailson. Eu devo ter lá, irmão Natan, eu creio que em torno de 600 vídeos na área de libertação, tá? Isso, libertações feitas através de celular em outros países, né? Alemanha, Estados Unidos, França, África, Portugal, assim, em vários países, né? E no Brasil também, quase todos os estados do Brasil têm feito libertação. Quando eu não vou pessoalmente, Deus tem me usado através do celular. E lá tem, assim, quando eu falo 600 vídeos, ou aproximadamente, ou mais de 600 vídeos, isso é uma ponta do iceberg. Isso é o que eu consigo registrar, né? Em todas as libertações, a gente consegue registrar. E quando nós conseguimos registrar, nós temos outro porém também. Eu não coloco no meu canal um vídeo sem que não seja pela autorização da pessoa, né? Que a pessoa não autoriza a sua imagem, autoriza a sua libertação. E todo esse foco que eu tenho lá no YouTube, o meu propósito é despertar, né? É mostrar para a igreja do Senhor que com Jesus nós somos capazes, né? E quem faz a obra não é o homem, quem faz a obra é o Espírito Santo. E esta área de libertação, Natan, é uma área muito complexa, eu sempre bato na tecla. Esta área de libertação é uma área complexa. Olha que eu creio que eu já fiz ali em torno, não sei, mais de 2.000 libertações ou 3.000 libertações, e eu sempre bato na tecla. Quanto eu sou ignorante nesta área, o quanto eu preciso aprender mais sobre o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, você não conhece o mundo espiritual se não for à luz da palavra do Senhor. Você não tem como conhecer o mundo espiritual se não for à luz da palavra do Senhor. Então, é uma área complexa, é uma área perigosa, e assim, Natan, é uma área onde eu confesso para você que as igrejas estão tendo muita dificuldade, mas muita dificuldade em adentrar esta área de libertação. Aí você fala um seminário, né? Aqui na nossa igreja, para você ter uma ideia, nós temos os cultos às terça-feiras, que são o estudo bíblico, né? Nós priorizamos muito o estudo bíblico da palavra do Senhor, toda terça-feira, 19 horas. Às feiras, às 15 horas, nós temos o culto de intercessão. Hoje, às 19 horas, todas as quarta-feiras, eu criei o seminário de libertação. Mas, pastor, para que esse seminário? O que é que o senhor criou esse seminário? Exatamente, irmãos, e a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem. O seminário nasceu por uma necessidade, né? Ao longo das minhas experiências, eu vim perceber que o fator, Natan, de você orar em uma pessoa, expulsar o demônio de uma pessoa, eu classifico que sempre esta é uma área mais fácil. A libertação, eu distingo a libertação em 2 fases, né? A primeira é orar e expulsar o demônio. Isso eu chamo de esta fase a mais simples e fácil. Porque orar em uma pessoa, expulsar o demônio de uma pessoa, mas é tão simples
mas é tão simples como orar. Mas por que você fala isso, pastor? Porque eu creio que essa parte da libertação, isso não é obra do homem. Isso é obra do Espírito Santo. Por isso que eu chamo, Natan, que esta primeira parte da libertação, ela é mais simples. Porque não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. Agora, a segunda fase, eu classifico sempre como a mais difícil, mais cruel. Porque isso requer muita renúncia, aprendizado, colocar em prática. E, geralmente, é porque que determinadas libertações em certas pessoas acontece rápido, mas muito rápido, devido à facilidade que a pessoa tem de absorver, de colocar em prática. Essas pessoas, o tempo da libertação, ela é curta e menos dolorosa. Agora, em determinadas pessoas, por que que o processo de libertação ela se torna muito longo? E quanto mais tempo que passa, é muito mais doloroso, muito mais sofredor. A dificuldade que a pessoa tem de absorver a palavra e de colocar em prática a palavra. Essa é a libertação mais difícil, Natan, porque é a libertação da mente. Enquanto a pessoa não compreender a palavra, colocar em prática, ela não vai ter a sua libertação. Por isso que eu chamo que a libertação ela é um processo muito árduo e que, infelizmente, há uma grande dificuldade hoje a própria igreja entender isso. Entender esta área, porque é uma área complexa, é uma área onde requer e exige decisões, determinação, perseverança, vida diante da palavra. Maravilha, pastor, maravilha. Agora vamos para o conteúdo? Bora para o conteúdo? Assim, antes de fato a gente entrar no conteúdo propriamente dito, né, do que é a batalha espiritual, quais os sinais de que a pessoa está sendo atacada, eu quero saber o seguinte: como que o senhor descobriu essa parte que poucas pessoas sabem, como o senhor descobriu, e como que foi o seu despertar para estar atuando nisso? Como que você percebeu, né, que a raiz da batalha espiritual, pastor? Irmão Natan, quando 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons, o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom da palavra, o dom da fé, né? O dom do discernimento de línguas, o dom de línguas, o dom de cura. E tem aí, dentro desses 8 dons, nós temos lá também discernimento de espíritos. Discernimentos de espíritos. E esses dons, eles são habilidades que Deus concede aos seus servos. São habilidades. E essas habilidades, irmão Natan, como diz 1 Coríntios 12, 31, procurai com zelo os dons, e eu lhe mostrarei o mais excelente. Então imagine que o Senhor oferece para mim, oferece para todos nós, para a sua igreja, os dons, e pede que a gente busque com zelo. E este é um dom do discernimento que a gente precisa buscar, que está disponível para cada um de nós, para que possamos ter o discernimento, o que vem do Espírito Santo, e o discernimento do que vem sobre espíritos malignos. Aí está a chave do sucesso está aí, o discernimento. Então, como você percebe que os problemas são de ordens espirituais? Se não tiver os dons do discernimento, Natan, você não tem como identificar. Por exemplo, nem tudo é espiritual. E nem tudo também é físico. Temos que ter essa dosagem, esse equilíbrio, né? Essa linha de equilíbrio. Você precisa saber o que é espiritual e o que é físico. Para
que não haja enganos, tá? Então, você não vai dizer que todas as enfermidades, todas as doenças são demônios de uma pessoa, né? Não são problemas de ordens espirituais. Nós sabemos que um abismo chama outro abismo. A tendência de uma enfermidade é se agravando. E é importante saber também que o mundo espiritual, ele não age no mundo físico, em que o físico dê legalidade. Seja Deus, seja demônios, para que ele possa agir na vida de uma pessoa. Ele requer uma autorização, como diz lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, eu entrarei, cearei. Jesus está fora batendo, diz, dá licença, abre. Por menor que seja a gretinha na porta da sua vida, é o suficiente para que a luz entre e transforme de dentro para fora. Assim também é Satanás. Ele não age numa vida de uma pessoa, ele não age no mundo físico. Tem que não haja uma legalidade. Então, o que acontece, Natan? Como identificar? Isso, era o que eu ia perguntar agora. Como que a pessoa ela consegue diferenciar quando ela está sofrendo um ataque de ordem espiritual ou se ela está sofrendo algo emocional ou físico? Ok. Nós, seres humanos, nós somos dotados de tricotomia, não é isso? Corpo, alma e espírito. Eu preciso entender essa tricotomia, a qual nós somos. Tricotomia. E eu preciso entender cada parte dessa tricotomia dentro de mim. O que é o corpo? Nós vamos agradecer aqui, pastor, a Camila Nicolau, a Paz, Gilcássia Santana, excelente dia, bom dia. E a Euvaldo Rodrigues. Grande abraço aí a todos. Inclusive, a Camila é uma testemunha viva. Ela é aluna do seminário. Essa mulher, ela passou por muitos problemas de ordem espirituais. Ela manifestou muito, ela deu muito trabalho com manifestações demoníacas, né? Hoje, uma pessoa liberta e já está trabalhando, já se preparando para já trabalhar na libertação. Maravilha, pastor, maravilha. E o nosso foco é esse, é libertando para libertar, é transformando essas pessoas em instrumento de Deus para libertar. A Camila, ela chegou algumas vezes até manifestar assistindo o culto. Lá pelo YouTube, né? E lá na casa dela, assistindo, e teve um momento que passou mal. Então, Camila, que Deus abençoe, e os demais que nos assistem agora, muito obrigado por você estar aqui doando o seu tempo para estar aprendendo conosco. Você pode estar. E a apóstola Mara também, aqui, ó, o comentário dela escondidinho aqui, ó, apóstola Mara, um grande abraço. Mara é uma apóstola, uma benção. Ela já esteve aqui no seminário, né? Esse pastor, quero voltar de novo no seminário, quero voltar, porque a Mara, ela não está no processo de libertação. A Mara, ela tem o desejo ardente de trabalhar na libertação. Olha que interessante, né? Ela não faz parte da nossa congregação, ela tem a congregação dela, mas ela está vindo para aprender, né? A como ter essas habilidades no mundo espiritual. E isso engrandece muito o nosso seminário, tá? Então, voltando a questões dos... Identificando os ataques espirituais, e o senhor estava falando da tricotomia do ser humano. Primeiro passo, nós temos que entender essa tricotomia, né? Qual é a função do corpo? O que eu posso atribuir à minha parte física? O corpo come, o corpo se movimenta, o corpo fala. O corpo é uma casa e para que possamos interagir o mundo espiritual, o mundo físico. Então, quando você consegue discernir a função dessa tricotomia, e é importante você saber também a importância da nossa alma, o que ela é. Nós somos alma vivente. Alma é sentimento de tristeza, de alegria, é o nosso QI, é o nosso raciocínio, é o nosso pensamento, é a nossa fala. Tudo está relacionado à nossa alma. E a alma é razão. E Deus não fala através da razão. Então,
A alma, ela é distinta tanto do corpo, como a alma também é distinta do espírito. E precisamos entender isso. A parte do espírito é o que liga o homem a Deus. É a comunicação de Deus para com o homem. Mas só que o espírito do homem está decaído por causa do pecado de Adão e Eva. Então, o ser humano com esse espírito decaído, ele tem uma natureza 100% voltada ao pecado. E essa natureza, ela não há uma concepção ela sabe que Deus existe, ela sabe que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas não tem o contato com Deus. No dia que esta alma, esta pessoa, ela toma uma decisão para aceitar o Senhor, o que faz o Espírito Santo? Aquele espírito decaído por causa do pecado, ele é erguido dentro de nós e implantado a natureza divina dentro de nós. E é como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, agora há uma conexão com o nosso espírito e o espírito do Senhor. Agora há uma concepção do pecado. E o Espírito Santo, ele faz com que, ou até mesmo antes do pecado, ele nos alerta. Quando o espírito é decaído, imagina o cara que bebe, o cara que prostitui, o cara que rouba. Depois desses atos, não existe uma concepção, eu pequei contra Deus, eu não vou fazer mais isso. Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Então eu preciso entender que eu sou um ser espiritual dentro de um corpo físico para interagir com o mundo físico. E como que eu sou um ser espiritual? Eita, pastor, isso daí é fantástico, hein, que o senhor está falando, hein? Isso que o senhor está falando é fantástico. Eu tenho certeza que quem está ouvindo, por mais que já conhecia esse conceito, agora ficou muito mais claro. Né? Nós somos um ser espiritual vivendo num corpo físico. Para interagir com o mundo físico. Deus, um ser espiritual, como ele vai interagir com o mundo físico? Se ele é um ser espiritual, ele interage através do nosso espírito. E quando ele interage, o que é que ele faz? O que a igreja não faz? O que a religião não faz? O que o homem não faz? Ele não só muda, ele transforma de dentro para fora. E essa transformação, ela é notória. Isso que a Bíblia diz que sejais os meus imitadores. Agora tem uma outra coisa também. Os demônios são seres espirituais. Como que ele vai interagir com o mundo físico? Ele é um ser espiritual. Pelo corpo de alguém. Ele precisa de uma mente para pensar. Ele precisa de uma mente para pensar. Ele precisa de um corpo para se conectar ao mundo físico. Porque é uma diferença. Quando o Espírito Santo ele vem sobre uma pessoa, ele é visto na sua chegada, que é a sua transformação. Mas Satanás, quando adentra uma pessoa, ele entra silenciosamente, ele não quer ser visto. Ele não quer ser visto, ele vai trabalhando ali como um câncer, né? A pessoa que é diagnosticada com câncer... Pastor, tem algum sinal, assim, existe algum sinal de que a pessoa está sofrendo o ataque do inimigo? Natan, tem essas evidências assim, assado. Por que eu fiz essa explanação primeiro, né? Para que a gente chegue às questões dos sinais, tá? Fiz essa explanação para que nós tenhamos os ouvintes, os que nos assistem, ter uma compreensão melhor como é que funcionam as engrenagens do mundo espiritual. Tá? Então vamos lá. Todas as pessoas que carregam dentro do seu corpo entidades malignas, sem exceção, todas elas sabem os sintomas que ela sente, muitas das vezes foge do conceito e do raciocínio humano.
Há muitas pessoas que percebem que quando eles estão chegando, interessante isso, se Deus permitisse que os nossos olhos se abrissem para enxergar o mundo espiritual, as pessoas que têm demônio iam enxergar os demônios chegando, se aproximando, se aproximando. Só que como não, os olhos espirituais estão fechados e não conseguem ver, conseguem sentir os sintomas, a presença. Como essas presenças, né? Isso vai depender, Natan, de cada espírito maligno. Cada demônio tem uma característica, entenda isso. Cada demônio tem uma característica. E quando a pessoa recebe essa entidade, a pessoa passa a ter a mesma característica daquela entidade. Entende agora? Digamos, espírito e loucura. São entidades malignas. É muito importante entender também que eles agem, o mundo espiritual das trevas, eles são muito organizados. E eles estão dentro de uma hierarquia satânica. Mas por quê, pastor? Porque quando eles foram expulsos dos céus, como diz Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 28, que na hora que eles foram expulsos, eles se rebelaram, eles estavam, antes da rebelião, eles faziam parte de todas as miríades de anjos, onde tem uma classificação, né, que é o anjo serafins, anjos querubins, anjos da guarda. Então, há uma hierarquia angelical. E como eles se rebelaram contra o Senhor, que foram expulsos, como diz Apocalipse 12:4, que com a cauda ele arrasta a terça parte dos anjos, a terça parte dos habitantes dos céus foram lançados fora. Então eles vieram dentro de uma hierarquia satânica agora. Agora eles fazem parte de uma hierarquia satânica. E você sabe que hierarquia, vamos frisar muito bem a questão do militarismo. Soldado, a patente, né? Cabo, sargento, tenente, são patentes. Então, eles são organizados, onde o próprio livro lá em Efésios 6:12, Paulo classifica essas hierarquias. Potestade, não é isso? Dominadores. Então, eles estão dentro de uma hierarquia. E essas hierarquias, existem demônios territoriais. Onde ele pode reger um continente, ele pode reger um país, ele pode reger uma cidade, ele rege um bairro. Observe que, às vezes, existem bairros que são muito mais violentos do que outros. Porque a concentração naquele lugar é uma concentração demoníaca que está ali. Derramamento de sangue, de muita violência. Entende, Natan? Então, por isso que cada um tem uma característica. Imagina Pastor, agora... eu quero saber outra coisa também. Existe, assim, um perfil de pessoa que é mais vulnerável a esses ataques? Sim, Natan. A única porta, ou quer dizer, uma das portas de legalidade para o mundo espiritual é o pecado. Não é isso? Primeira porta que se abre para que dê legalidade ao mundo espiritual é o pecado. A primeira porta que se abre para dar legalidade ao mundo espiritual de Deus é a santificação. Então, quando pecamos, abrimos portas para que o mundo espiritual comece a ter o seu domínio e o seu controle. Então, imagine agora, isso independe de ser crente, independe de estar numa igreja, independe se for um líder religioso, ou um grande líder de uma grande igreja, independe, é o pecado. O pecado é o que dá legalidade. O pecado é o que afasta a pessoa de Deus, como diz Isaías 59. Os meus ouvidos estão tapados para que não possa te ouvir. Os meus braços estão encolhidos para que não possa te abençoar. Mais as vossas iniquidades. Então, a iniquidade, ele dá uma legalidade. Agora, a questão é, pastor, uma pessoa que tem o Espírito Santo, demônios pode adentrar? Não. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo pode ter parte da sua vida bloqueada. Entende agora? Não é porque eu tenho o Espírito Santo, não é porque você tem o Espírito Santo, que você não pode ter a sua vida, ou parte da vida, bloqueadas.
É tanto que a palavra diz, não vos dê lugar quem? Satanás. Esta palavra é para mim. Essa palavra é para você, cristão. Essa palavra não é para o mundo. Então, dependendo da porta de legalidade, ele começa a trabalhar. E digo uma coisa, Natan. Como eles têm, cada uma, a sua característica, digamos agora, que aquelas falanges que agem nas enfermidades, também têm as suas entidades malignas que agem na enfermidade. As entidades malignas que agem na prostituição, no adultério, eles precisam de quê? Ele precisa de um corpo para se materializar. Só que eles entram de uma forma sem que a pessoa perceba. É como se há uma negociação. Então, os sintomas, por exemplo, todas as pessoas que carregam no seu corpo uma entidade maligna, ela tem sintomas que eu vou agora te falar. Quais os sintomas que caracteriza possessão? Talvez agora você que me assiste, talvez irá nos assistir após essa live. Quais os sinais que caracteriza uma possessão? Estou dizendo que é demônio, que caracteriza. Por exemplo, dor de cabeça constante. Pastor, todas as dores de cabeça... Pastor, deixa eu só te interromper rapidinho. Se você está assistindo isso daqui ao vivo, você tem a oportunidade, se você acha assim, não, eu acho que tem uns demônios atrapalhando a minha vida está travada, eu estou sentindo parte desse sintoma que o pastor está falando, você tem a oportunidade de entrar aqui ao vivo agora, tá? É só me falar, me manda aí no comentário que eu vou te mandar o link para você entrar ao vivo. Pode ser fazer dessa forma, pastor? Pode sim. Pode? A sala está aberta, né? Agora, se você está assistindo gravado e você quer uma ajuda, você também pode comentar aqui e nós vamos marcar uma reunião com o pastor Jailson e o pastor Jailson vai te atender por ligação. É possível, pastor, fazer uma libertação por ligação, chamada de vídeo? Muitas libertações, muitas, né? E quem sabe agora, né, Natan, tem alguém que está nos assistindo e está vivendo essa situação agora, né? Por exemplo, quais os sintomas que caracterizam? Dor de cabeça constante. Não. Mas, pastor, todas as dores de cabeça são problema espiritual? Não, de maneira e hipótese alguma. Mas nós temos que ter o discernimento espiritual para entender e dizer, tudo é demônio. Não faz isso o povo de Deus. Às vezes tem cristão que não, tudo é demônio, tudo é demônio. Não, não é isso, não, pelo amor do Senhor Jesus. A gente ensina muito isso aqui no seminário. Nem tudo é demônio. Nem tudo é físico e nem tudo é espiritual. Você precisa ter o discernimento para você fazer a diferença, né? Se identificar, ter o discernimento o que é. Agora, nós não estamos aqui tratando de coisas físicas. A nossa live, nós estamos tratando de coisas espirituais. Imagine se eu fosse um médico agora, eu estaria agora numa live, digamos que sou um médico, um oftalmologista, né? Ou um cardiologista. Eu estaria tratando de que assunto aqui, né? Da minha especialidade, não era isso? Da minha especialidade. E dentro da medicina, não existe, a medicina não existe um diagnóstico dentro da medicina, dizer isso aqui é espiritual, isso aqui é um tipo de entidade. Não existe isso. A medicina precisa de provas, né? Por isso que nós não estamos aqui tratando de questões físicas, nós estamos aqui tratando de dimensões espirituais. Depois você fica, o pastor só está falando de... Não, eu não estou aqui falando das questões físicas. Eu estou aqui dentro de uma dimensão espiritual. Talvez você tenha dificuldade de compreender isso. Então, eu bato na tecla. Nós, como cristãos, nós, pastores, precisamos ir aos médicos? Sim, precisamos ir aos médicos. Porque eu entendo que Deus deu sabedoria ao médico para cuidar de nós. Eu não posso deixar também se me levar e achar que tudo é físico. Eu preciso estar combatendo isso na minha vida, porque eu entendo que eu sou um ser espiritual. Eu preciso cuidar da minha área espiritual, como também do físico. Então, toda dor de cabeça é demônio? Não. Eu quero dizer que todas as pessoas que têm demônio, há uma tendência natural de ter muita dor de cabeça
terríveis. Aquele aperto na cabeça. É verdade. Nem toda dor de cabeça é demônio, mas dor de cabeça é sinal, é um dos sinais. E pode caracterizar. Aí, pode caracterizar. Ontem eu fui fazer uma oração na casa de uma pessoa, interessante. Quando a gente chegou para fazer a oração, 2 pessoas começaram a ter dor de cabeça na mesma hora. Na hora que a gente chegou. Será que isso é físico? Será que isso é coincidência? É esses sinais que quem está ouvindo aí a gente, você precisa prestar atenção. Às vezes você está com dor de cabeça, você estava estudando, você teve um dia cansativo. Tal. Agora, se você fala assim, não, hoje eu vou para a igreja, começou a dor de cabeça, meu filho, tome cuidado. Não necessariamente o demônio está dentro de você, mas você já está sofrendo um ataque espiritual. Ó, chegou agora também a Maria Roseni. E o pastor Evaldo, ele está participando bastante aqui no comentário. E você que está aí assistindo, tem perguntas para o pastor Jailson? Olha, é a hora de perguntar é agora, hein? E Maria Roseni, essa foi uma das que passou por um problema de libertação muito pesado. Não foi só 1, 2, 3 libertações que eu fiz nessa mulher. Foram muitas. Essa mulher chegou a ter a filha de 12 anos, 11, 12 anos, ela odiava a própria filha. Ela olhava para a filha, sentia ódio da filha. Hoje, a Roseni, ela hoje faz parte da nossa igreja, faz parte também do seminário. Ela hoje já está trabalhando na área de libertação. Maravilha. A Maria Roseni da Silva, tá? Continue falando dos sinais de que uma pessoa está sofrendo o ataque do inimigo. E eu tenho mais perguntas para o senhor. Então, dentro da dor de cabeça é proveniente de questões espirituais. Eu estou falando dor de cabeça concernente de um ataque espiritual. É aquela dor de cabeça que só sabe quem tem. As pessoas que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, que um dia passou por um processo de libertação, ou que ainda está nesse processo, está entendendo muito bem o que eu estou falando. Só você conversando com essas pessoas, para você ouvir delas o quanto é terrível. Toma remédio, não passa. Vai para os médicos. E eu digo uma coisa, quando a enfermidade ela é de ordem espiritual, quanto mais toma remédio, é que se agrava a situação. Interessante isso. Interessante isso. Então, dor de cabeça constante é um dos sinais que possa ser aqueles dardos inflamados que a própria palavra nos ensina, né? Os dardos inflamados, as setas que voam ao meio-dia. E outra questão, Natan, quem tem carrega no seu corpo uma entidade maligna, ela sente muito peso nas costas. Mas é um peso assim, sabe, que é inexplicável. Parece que você trabalhou o dia todo carregando um saco de cimento nas costas. Agora, por que esse peso nas costas? É interessante entender que dentro das linhas espirituais das trevas, os demônios, eles têm a pessoa como o meu cavalo, né? Cavalo serve para quê? Montar. Meu aparelho. É uma força, pastor. O irmão vem de cima para dentro aqui. E a pessoa sente o peso, é como se ele está e muita dor na nuca. Uma dor na nuca terrível. É um peso. E a pessoa sente que esse peso não é normal. Mas mesmo a pessoa sabendo que o peso não é normal, ou o sintoma não é normal, não tem força para entrar no mundo espiritual e combater isso. Como diz a própria palavra em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista a Satanás e ele fugirá de vós. Mas a vida espiritual da pessoa não está à altura de lutar no mundo espiritual. E acabam sendo vencidas. Está entendendo agora? A Maria Roseni falou que sentia muitas dores nos ossos, pastor. Justamente. Isso já é um outro tipo de entidade maligna. Eu não vou aqui falar os nomes, mesmo porque preservando os nomes, né? Nós não estamos aqui para atacar a religião de ninguém, nem entidade de ninguém. Quem cuida das suas entidades é um direito de cada um. O nosso foco é desmistificar isso, é abrir o entendimento das pessoas para que entenda melhor como é esse mundo espiritual. Porque muitas pessoas, Natan,
que está sofrendo com esse sintoma. Por exemplo, a irmã Roseni sentia muito como se fosse uma serpente esmagando os ossos dela, o corpo dela, né? Isso já é um outro tipo de entidade específico. E a nossa mente, ela é muito limitada para entender, ou não existe matemática para dar o número exato da quantidade dessas entidades malignas que está espalhado por esse universo, espalhado por essa terra. Então, são milhões de milhões. A nossa mente é muito limitada. Então, imagine cada um desses trabalhando em características diferentes na vida de uma pessoa. Então, é muita coisa. Os sintomas são visíveis. E a pessoa que tem isso, sabe que tem, sabe que é um problema espiritual, mas não tem forças. Ela não tem uma estrutura espiritual para, dentro desse nível espiritual, combater. Entende, Natan? Pastor, e na sua experiência na área e com o seu conhecimento, qual que o senhor julga que é a maior estratégia do inimigo para atacar as pessoas? A palavra do Senhor diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O maior campo de batalha está aqui na mente. Lembre que Satanás é um ser inteligente. Não existe um religioso nesse mundo, um líder religioso nesse mundo que conheça a Bíblia mais do que Satanás. Mas o que eu vou falar? Satanás, um dia esteve nos céus. Ele não sabe de tudo dos céus, mas ele sabe muita coisa dos céus. Ele já veio de lá. Nós estamos aqui pela fé lutando para ir para os céus. E ele já veio. Então imagine a estratégia que ele usa para tentar desnortear a nossa fé. Os demônios, eles agem dentro da consciência da pessoa, levando o próprio ser humano a entender e compreender que eles são o Deus. E que eles são o Jesus. E que carece dessa adoração. Então há um bloqueio na mente, tá? Então, demônios, entidades malignas, são tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Não tem menos perigoso ou mais perigoso. São tudo destruição. Ele só quer uma oportunidade para entrar. Então, eu posso concluir assim, pelo meu entendimento, me corrija se eu entendi errado, que a estratégia é fingir que não existe e fingir até que é um ser de luz. A palavra diz, né, que ele se transfigura como um anjo de luz. Possível enganar o quê? Os escolhidos. Você acha que Satanás está preocupado com uma geração que está na mão dele? Que ele tem o domínio? As pessoas que estão sob domínio, mergulhadas no pecado, na prática do pecado, você acha que essas pessoas espiritualmente, elas têm força para lutar no campo espiritual? Não. Essas pessoas não... É aí onde eu digo para você, Satanás está preocupado é comigo, é com você e com todos aqueles que estão buscando o quê? A santificação diante do Senhor. É só na palavra que nós representamos uma ameaça para as trevas. É verdade. Pastor, a apóstola Mara deixou uma pergunta aqui, ó. E é uma pergunta bem forte. É a questão do suicídio. O suicídio pode ser consequência de ataques de principados? Olha que pergunta. Existe um conceito até teológico, até um conceito no meio dos pastores. Pasme. A estatística aponta que em torno, aqui no Brasil, de 15 a 16 pastores estão se suicidando anualmente. E há um conceito muito grande, não, mas isso aí é
problemas emocionais, né? É sobrecarga de trabalho. Eu, Natália, para você, nós vemos o próprio Elias e a própria morte. Foi isso? Jonas pediu a própria morte. Ah, Deus, não foi assim que eu falei quando estava em Nínive, que se a mensagem chegasse aqui mesmo, o povo se arrepender, e Jonas não queria que o povo se arrependesse. Quando ele viu que o povo se arrependeu, ele entrou ali embaixo de um zimbro ali e pediu a própria morte. A Bíblia não fala que eles se mataram. Elias também pediu, lá na caverna lá, ele pediu. Quiriade. E uma pessoa, ela vai chegar ao ponto de estar tramando, planejando a sua própria morte. Nós temos que entender muito bem isso. Nós somos um ser espiritual. E não existe campo de batalha neutro. O nosso espírito está sob influência do Espírito Santo. O nosso espírito está sob influência de espíritos malignos. Não existe nós, seres espirituais, estar vagando nesse mundo. Estamos sob influência. O que nós mais alimentamos dentro de nós? Existe dentro da palavra de Deus base bíblica para afirmar que aquelas pessoas que tiraram a sua própria vida foi a ação do Espírito Santo. Encontra isso na Bíblia? Que o Espírito Santo agiu dentro do espírito de um ser humano para tirar a própria vida, a pessoa tirar a própria vida. Então isso é um assunto muito complexo. Eu digo uma coisa. Quarta-feira passada, foi pela primeira vez, eu fiz aqui uma apresentação em slide de algumas pessoas que passaram que estavam no processo de libertação e que no momento da libertação os demônios falavam com a boca da pessoa, diziam, eu vou matar a pessoa assim. Eu fui enviado para assim. Essas pessoas não se firmaram no Evangelho. Tiveram oportunidades e infelizmente, Natália, algumas dezenas de pessoas vi a sua vida tragadas da mesma forma que o inimigo falou. Eu já presenciei isso quando eu morava no Rio de Janeiro, algumas pessoas que vinham do tráfico de drogas, aí quando elas manifestavam lá na igreja, o inimigo falava, vou matar ele do tiro, vou matar ele assim, assado. E a gente avisava, né? Depois que acabava aquela possessão, eu falava, olha, o inimigo falou que vai te matar, fique na igreja e tal. Aí a pessoa passava ali alguns meses, mas você sabe que quando a pessoa ela envereda por um caminho assim tortuoso, depois que ela sai, ela precisa trabalhar, ela precisa garantir seu sustento de alguma forma, né? E ali, entre aspas, é a vida fácil, né? O dinheiro ele vem mais rápido e tal, só que é uma grande armadilha. Aí a pessoa volta e realmente acontecia exatamente o que o diabo falou na boca da pessoa ali, né? E eu estou usando esse exemplo, mas a Bíblia também fala o seguinte, que aquele que está em pé, olhe para que não caia, né? Então, isso... Houveram muitos comentários aqui, o senhor está fazendo a explanação, eu vou botar aqui na tela para o senhor comentar em cima, tá? E ao mesmo tempo que o senhor falava, eu fiz uma pesquisa aqui sobre suicídio de pastores, e eu já vou trazer esse dado aqui que é impressionante. Aí, pastor Evaldo, a maior arma do cristão contra o diabo é ser luz. Quando essa luz chega, o entendimento cego do endemoniado começa a se abrir. E com a libertação, a palavra entra como uma oportunidade para o nosso novo nascimento. Muito obrigado, pastor. A apóstola fez mais uma pergunta aqui. Eu vou deixar essa pergunta para depois. Valderei chegou na live. Bom dia, paz do Senhor, paz. E pastor Evaldo também mais uma coisa. Importante notar que o inimigo não toca no espírito do cristão. Ele atinge a alma, ele
Ele atinge a alma, situação terrível. A mente se torna a oficina do diabo. E quem chegou aqui também foi a Cineide Rocha. Paz, Cineide. Jesus abençoe. Roberta Azevedo também, ó. Paz. Olha, ela está assistindo de São Paulo. Inclusive, essa Valdileide, ela é da nossa igreja. Ela tem um testemunho muito forte, essa mulher. Essa mulher era do tráfico. Assassinaram 3 companheiros dela. Hoje, o marido atual já está 9 anos preso. Ela pegou 10 anos de presídio, cumpriu 5. E hoje essa mulher é uma bênção de Deus. É um instrumento do Senhor. A Cineide de São Paulo, ela disse, pastor, meu sonho é conhecer o Senhor, né? Ela passou por um processo de libertação por celular. Inclusive, tem lá no meu canal a libertação dela, a irmã de São Paulo. E a Roberta também, ela passou também por um processo de libertação muito sério através do celular. Essas pessoas que estão aí, né, são pessoas que são a testemunha viva, né? Que passaram pelos processos de libertação. Então, o irmão falou sobre a questão que nós somos luz, né? Aí, os amados que nos ouvem, nos assistem. Quero dizer para você, infelizmente, foi implantado hoje uma concepção, uma mentalidade dentro da própria igreja, como se os demônios, eles são os gigantes, o Golias, o terror. Nós, como igreja, nós somos pequeninos. Essa dificuldade que a igreja tem que entender. Quer dizer que Satanás, quando ele olha para mim, ele olha para você, para todos nós, ele não vê seres humanos. Eu bato sempre na tecla. Ele vê luzes em movimentos. Como é que está essa luz dentro de nós? A luz de uma vela? Ao ponto de apagar? Nós refletimos esse farol, né? Que a Bíblia diz em Tiago 1,17, que Deus, ele é o Pai das luzes. Se Deus é o Pai das luzes, nós somos filhos de quem? A luz. A Bíblia diz que o Senhor é a luz deste mundo. Então aqui, o que está faltando em nós realmente é essa luz que dissipa trevas brilhar sobre a nossa vida. Então há uma concepção muito grande, é por isso que a área de libertação é muito complexa, parece que as igrejas estão assim engessadas, sabe? Você se vê muito curso de libertação, muita palestra de libertação, muita pregação de libertação, mas quando você vai para a prática, Natan, a história é outra, o quadro é completamente outro. Sabe quem vai para o embate ali, e não é fácil. E eu sei, Natan, que a dificuldade hoje, que eu digo igreja, não estou falando em placa denominacional, estou falando de nós como igreja. A nossa mente, ela está muito fechada. Batalhas espirituais. E tem dificuldade em entender e compreender isso. Por isso que o ser humano, ele continua dentro de um ringue físico. O ser humano se degladiando com o ser humano o tempo todo. A gente não compreendeu que a nossa batalha, ela não é física. Ela vai para uma outra área, outra dimensão, uma outra arena espiritual. E para eu e você chegar lá, a gente não chega à luz da palavra. E quando nós chegamos a esta área, a essa arena espiritual, os nossos adversários, que são invisíveis e com armas invisíveis, eles percebem que nós não chegamos só, nós chegamos à luz da Bíblia. Enquanto nós não tivermos essa concepção, o que está dentro de mim é mais forte do que o que está. Então, isso é uma questão, irmão. A área de libertação é uma área onde mais Jesus atuou. Jesus, o que eu chamo os pilares. O meu livro fala sobre isso, o meu livro. Os pilares do Evangelho. Libertação, salvação e cura. Por que a igreja esqueceu esses 2 pilares? Por que nós não vemos mais hoje os sinais acontecerem? E tudo que você vai,
e os seus olhos começam a ver a ação do Espírito Santo materializado em uma libertação, materializado em uma cura, porque os sinais é o que vai apontar a ação do Espírito Santo, vai glorificar o próprio Cristo Jesus. A gente não consegue ver mais isso dentro dos nossos templos. Parece que sumiu, sabe? A cura sumiu, os sinais sumiu, a libertação sumiu. Só pode fazer pergunta, tá? É verdade, pastor. Não, estava dando a liberdade do senhor falar. Bom, nós já estamos chegando aqui perto de 1 hora já, pastor. Então a gente não vai mais se estender muito, mas eu ainda tenho algumas perguntas cruciais para o senhor. Porque a gente já falou sobre bastante coisa aqui, né? O que é a batalha espiritual, qual o sinal da batalha espiritual, se existe um perfil de pessoas mais susceptíveis, né? O senhor já liberou muitas coisas. Agora vamos, de fato, à intervenção do problema. A gente já falou muito sobre o problema, agora vamos, de fato, à intervenção. É o seguinte, já sei que eu estou sendo atacado pelo inimigo. A pessoa está lá do outro lado da tela aqui, ela já sabe que ela está sendo atacada. Como ela pode se defender? Quais são as armas que Deus nos deu para lutar nessa guerra espiritual? Primeiro ponto. Efésios 6, 12 em diante, nós precisamos entender e compreender essas armaduras que estão disponíveis para nós. Precisamos entender e compreender quais as minhas armaduras que o Senhor me concedeu para que eu lutasse, né? Aí Paulo fala sobre o capacete, né? A espada. Como que eu devo lutar? Tiago, capítulo 4, 7, está aí a resposta para a sua pergunta. Primeira coisa, se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista a Satanás e ele fugirá. Primeiro ponto é se sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Se sujeitar a Deus é estar em uma posição que Deus quer que a gente esteja. Aí está o segredo. Por quê? A Bíblia fala em resistir. Essa palavra resistir nos dá uma conotação de uma batalha espiritual. Mateus capítulo 4, nós temos lá uma passagem que enfatiza muito a luta de Jesus no deserto com Satanás. 40 dias e 40 noites. Em oração, em jejum, em comunicação com o Pai. Digamos, Jesus está ali, alcançou o seu ápice da vida espiritual. 40 dias e 40 noites em comunhão com o Pai. Qual era o ponto fraco de Jesus? Humanamente falando. Estava com fome. Com fome e com sede. Quando Satanás chega no deserto ali, imagina que ele começa a observar para Jesus, e onde ele foi atacar? O ponto fraco. Aonde estava mais fraco. 40 dias sem comer, meu. Então ele disse assim, olha o que ele faz agora. Se tu és filho de Deus. Ele lançou dúvida. Tá vendo o que ele faz? Trabalha com a mente? E tem um outro ponto aí, pastor. Ele não só atacou o ponto mais fraco humanamente falando, mas atacou o ponto crucial do ser humano espiritualmente falando, que é a identidade. Falou, se tu és filho de Deus. Hã? Aí, observe que Jesus, com certeza, ele tinha poder para transformar uma pedra em pão. Ele fez sair água da rocha, mas ele não veio para se submeter a Satanás. Ele veio para submeter o Pai. Então, digamos que ali ele tomou uma pancada. Ele vai embora. E ele volta. E quando Satanás volta, ele volta com a Bíblia. Diz assim, ele abre em Salmo 91, 11, que está escrito, diz assim, está escrito, o Senhor dará a ordem dos seus anjos, né, para te guardar a teu respeito. Pule de cabeça para baixo, não está escrito? Ele agora vem com o quê? Ele vem com a palavra. E Jesus vai na sua resistência, da sua luta, Jesus diz o quê? Está escrito, não tentarás o Senhor.
Qual foi a arma que Jesus utilizou para guerrear com Satanás? Não foi pedra? Não foi madeira, cacete, espada? A palavra. Qual é a arma que eu tenho que usar no mundo espiritual? Palavra. A palavra. E essa palavra tem que estar onde? No meu coração. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a mim, ele quer encontrar no meu espírito o quê? A sua palavra. Porque Jesus é a palavra. O Espírito Santo é a palavra. E esta palavra, ela tem que estar aqui dentro. E além da palavra, o que é que o Espírito Santo quer encontrar? Grau de reverência e comprometimento com a palavra. Isso quer dizer, com a mesma intensidade de crença que eu tenho na palavra, será a mesma intensidade de poder sobre a minha vida. Nossas batalhas espirituais, ou muitos na batalha espiritual, não usam o quê? Usam o quê? A palavra como arma. É sonhenta. Palavras que matam, palavra que destrói, palavra que fere, palavra que sangra. É aí onde Paulo nos alerta. Sai desse campo físico, entra no campo espiritual. Eu preciso me sujeitar à primeira palavra. Eu não posso enfrentar os meus inimigos invisíveis com armas invisíveis sem a palavra. É onde muitos vão guerrear no campo espiritual que se arrebentam. Depois vai culpar Deus. Vai culpar alguém. Eu quero dizer para você que na cruz, Jesus não deixou nada para resolver depois. Ele resolveu tudo para nós. Ele nos deu a sua palavra, nos deu o seu nome, o seu espírito, e ainda colocou anjos à disposição de nós. O que é que está faltando? Diz Oséias 4:6. O meu povo sofre porque lhe falta o quê? O conhecimento. O conhecimento da palavra gera luz. Esta luz, ela tem que estar ligada a uma fonte de luz. E essa intensidade de luz vai depender da minha intensidade de crença em sua palavra. Como a nossa fala espiritual. Qual outra arma que a gente pode usar? Primeiro, o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra e a prática. Porque não é só o suficiente você ter só o conhecimento e não para a prática. Então, ir para a prática. Como este campo é um campo espiritual e um campo que nós temos dificuldade de penetrar, nós somos refém disso aí. Então, às vezes, nós vamos procurar métodos para guerrear com Satanás. Métodos. Inventar métodos. E não é isso. Satanás, ele percebe quando nós temos o conhecimento e a prática da palavra de Deus e a submissão da palavra do Senhor. Satanás não se submete ao pastor Jailson, não se submete ao religioso, ele se submete, é a palavra de Deus, ele se submete. Então, o mundo espiritual, a engrenagem, ela é muito complexa, e infelizmente é como se a igreja está batendo e voltando. Tem que resistir. Então, o que eu tenho que fazer? Olha o que diz a palavra, sem santidade não veremos a quem? A Deus. Pastor, não é ver Deus, não. Oi. Pastor, o que o senhor diria para alguém agora que está assistindo a gente e aí percebeu que ela está numa luta espiritual, mas ela não sabe por onde começar? Qual a primeira atitude que essa pessoa vai ter? Quando a pessoa está doente, ela precisa ir aonde? No médico. Qualquer médico? Não. O que Primeiro passa por um clínico. Por um clínico. O clínico, naturalmente é um clínico. O clínico vai encaminhar um especialista. Isso. O que acontece? O cardiologista vai cuidar do coração. O fisioterapeuta, digamos, o oftalmologista cuidar dos olhos, né? O ortopedista tem que ser direcionado a um especialista. A questão, uma pessoa que está vivendo um problema espiritual, é que todos os pastores e todas as igrejas
está tendo conhecimento como ajudar nessa área espiritual? Te digo isso porque quantas pessoas que eu faço libertação por celular, o que é que eu aconselho a pessoa? Procure uma igreja mais próxima da sua casa e que pregue a palavra e que tenha ensinamento da palavra. As pessoas, ao chegar na igreja, e quando é confrontada lá, diz: olha, estou aqui um plano espiritual, diz: olha, não tenho um chamado para isso. Não tenho um chamado para isso. Muitas das vezes, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Não tem como estar cuidando daquela pessoa. Então, essa é uma lacuna, Natan. Uma lacuna que nós, como igreja evangélica, existe uma lacuna muito grande nesta área. Eu sempre bato na tecla, como eu falo no meu livro. A igreja não está preparada para cuidar de pessoas endemoniadas. Não está preparada. Isso é uma lacuna muito grande, porque as pessoas estão morrendo dentro da igreja. Pastor, mais uma pergunta. Para quem está assistindo aqui agora, que é um líder espiritual, é um pastor, é um obreiro, diácono, alguém de posição na igreja que já exerce algum cargo de liderança, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para essas pessoas agora? A mensagem que eu deixo, Natan, primeira coisa, nós precisamos sentir a dor das almas. O Senhor sente a dor das almas. Eu não posso sentir a dor das almas. Olha o que Salomão diz: sábio é quem ganha almas. Quer dizer que nós, como igreja, precisamos entender que nós temos que adentrar o mundo espiritual e saquear as trevas e arrancar essas almas que estão lá para transportar o reino de luz. Mas isso requer o quê? Renúncia. Amor pelas almas. Oração. Jejuns. Madrugada. Testemunho. Comprometimento com a obra do Senhor. Sem isso, nos tornamos dentro da igreja profissionais ou meramente religiosos. Sinais some da igreja. Como os sinais? Porque só a palavra é que tem o poder de transformar a pessoa. Quando a palavra, ela chama a pessoa, Deus, ele faz a obra. Mas tem uma coisa que a igreja fez hoje. Observe quando Jesus andava nesse mundo aqui, fisicamente falando, quando Jesus andava fisicamente, o que atraía as pessoas para Jesus? Endemoniados, leprosos, cancerígenos, todo tipo de enfermidades espirituais. Por que aquela multidão ia atrás de Jesus? Ele ia atrás dos sinais. É verdade. Muitos. Porque se Jesus não operasse sinais, como é que o povo ia acreditar em Jesus? É verdade. É verdade. Como esses sinais sumiram da igreja, então eu vou criar mecanismo para atrair o povo para a minha igreja. É aí então o problema. Não é que eu sou contra não, fazer evento na igreja, ok. Mas eu não posso pegar esses eventos como simplesmente um mecanismo para trazer as pessoas para Jesus. O que atrai são sinais. É verdade, Jesus. O lugar é difícil, a área é difícil, entre com sinais. É verdade. No mínimo 10 pessoas que presenciaram os sinais, eu creio que no mínimo de 10, uma não vai acreditar. É verdade. Pastor, a gente já está indo para o final, eu vou te convidar de novo. Esse é um assunto muito extenso, muito profundo. Difícil passar em 1 hora, né, tudo. Eu sei que ficaram pelo caminho aqui muitas coisas. Ficou inclusive a pergunta da apóstola, se uma pessoa que entra numa seita, ela é mais susceptível ao suicídio. Eu queria trazer aqui alguns dados também que eu pesquisei sobre suicídio, sobre questões emocionais no Brasil. Esse eu vou falar, das questões emocionais. 3 a cada 4 pessoas no Brasil. Cada 4 pessoas que você conhece, junta 4 pessoas,
3 têm algum problema de ordem emocional. 3. Você juntou com 4 pessoas, pode olhar. Se você não tem problema, as outras 3 têm. De repente é você que está se sentindo isolado, solitário, deprimido, né? E outras coisas emocionais. Então, essa aula aqui sobre batalha espiritual é para você também se despertar o quê? O amor às almas. O quanto que elas estão se sentindo aí solitárias, sozinhas, amarguradas, deprimidas, desesperançadas. E a gente que é a luz dessa terra para tratar essas pessoas. Mas para encerrar, pastor, eu queria que o senhor fizesse 3 coisas aqui com a gente. A primeira, o senhor falasse mais uma vez do seu livro. A segunda, falasse um pouco mais das suas redes sociais, convidasse as pessoas para te seguir, o seu trabalho, o seu seminário. E a terceira, fazer uma oração pela gente. Ok, né? O nosso livro está disponível na plataforma Amazon, né? Na plataforma Amazon. Esse livro aqui vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar muito. Isso aqui é um resumo dos 30 anos de libertação. E o Caçador de Anjos Decaídos. O Evangelho que não contaram a você. Tá aqui, o Evangelho que não contaram a você. Então tá lá na plataforma Amazon. Você pode colocar Caçador de Anjos Decaídos, tá? E sobre o seminário, né? Todas as quartas-feiras, nós estamos às 19 horas. Seminário de libertação para pessoas com problemas espirituais, ou você que quer trabalhar na área de libertação. Aqui, eu posso dar até meu zap, você que não tem o meu zap, posso dar sem problema algum, sem problema, que é o 799-9992-2010. O irmão pode colocar aí para as pessoas aí no chat aí. Posso. E a outra pergunta foi sobre... A última é uma oração pela gente, mas fale aí o seu número mais uma vez, 799... 9992 2010. Bom, o canal, tá? O meu canal tá lá na plataforma YouTube, Libertação Pastor Jailson. Libertação Pastor Jailson. Todos os dias, 5 da manhã, oração com o Pastor Jailson. Temos lá muitas mensagens, muitas pregações, muitos testemunhos. Eu devo ter lá uns 500 ou 600 vídeos na área de libertação. Você que gosta de libertação, né, Natan? Lá você tem lá uns 600 vídeos lá. Eu quero dizer para você que isso é uma ponta do iceberg. Esses vídeos estão lá porque as pessoas me autorizam, permitem. E o que eu consigo também registrar, porque se fosse para registrar tudo, tinha milhares e milhares, né? Então lá você vai acompanhar as libertações, tá? E o canal, tudo é produzido por mim mesmo, é eu quem faço as edições, é eu quem faço os cortes. Olha, não é fácil, Natal, você manter todos os dias a oração 5 horas da manhã. É um sacrifício muito grande, é uma renúncia muito grande, e muitas das vezes o cristão não dá muito valor, sabe? É verdade. Não tem noção. Para ele assistir isso no YouTube, ou no computador, na TV, aquilo ali teve um trabalho por trás disso. Aquilo ali teve uma renúncia por trás disso. E ali é uma ferramenta para você evangelizar também. Então, o meu canal, eu tenho mais um foco para despertar as pessoas e dizer para elas que Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Bem? Olha, gente, tá aqui, ó, na tela aqui, ó. Calma aí. Tá aqui. Ó, tá aqui na tela, ó, o número do pastor Jailson, o WhatsApp dele. Nós vamos marcar outra live juntos, já próxima semana, né, pastor? Vamos acertar direitinho e divulgar. E o pastor vai vir, prepare você, a sua pergunta para o pastor. E hoje foi só uma introdução. Na próxima ele vai se aprofundar ainda mais no tema sobre batalha espiritual, como você vai lutar, quais armas você vai usar. Vai falar um pouquinho do livro dele também, do conteúdo, né, pastor? Isso. E aí o cristão vai sair daqui capacitado a lutar. E você que não tem uma religião, que acompanha aqui o canal, mas que se interessou pelo assunto, vai saber como lutar e resistir
contra os ataques espirituais. Até um horário assim, quem sabe, 9 horas da noite, vai pegar as pessoas depois do culto. Às vezes hoje esse horário a gente está trabalhando, né, pastor? Irmã Natan? Pode ser, tá ótimo. Por mim, tá ótimo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E eu agradeço primeiro a Deus, primeiro a você, Natan, e a todos que estão nos assistindo, porque são informações que mais cedo ou mais tarde vai servir para cada um de nós, né? Verdade. A palavra de Deus é um alimento. E vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Meu Deus, Pai, querido e amado, obrigado, Deus, pela vida de cada um que nos assiste. Tantos outros que depois irão nos assistir. Que esta live seja um refrigério, um bálsamo. Que seja um despertamento para aqueles que assistem. Porque são assuntos dificilmente você está tendo assim nas lives, internet, pessoas que não só têm a teoria, mas que têm a prática. Meu Deus, eu oro ao Senhor pela vida de Natan, pela sua esposa, pela sua família, por todo aquele que nos assiste, está presente agora. A palavra do Senhor, como diz a Bíblia, que é viva e eficaz, como a espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e a intenção do nosso coração. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde, que Deus a cada dia dê um crescimento espiritual, em nome de Jesus. Né? Esquecendo que hoje, às 19 horas, nós temos o seminário de libertação. Você é o nosso convidado. Maravilha, hein? Graças a Deus. Bom, e eu vou encerrar aqui como eu sempre encerro. Que a sua fé desperte, o seu propósito resplandeça e a sua vida nunca será mais a mesma. Beijo, tchau, tchau.